Boa tarde, boa quarta-feira. O NT Sul está no ar, ao vivo, com as notícias mais importantes de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. Veja os destaques. Divulgado o calendário do IPVA 2018, descontos para pagamento antecipado podem chegar a quase 25%. Veja como estão os preparativos para a temporada de verão na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. A abertura ocorre no fim de semana. Advogado e escritor Mildo Fenner lança novo livro sobre a imigração alemã. Casamento de Luísa foi lançado ontem na Casa de Cultura. Você vai ver opiniões sobre a votação do 13º salário dos vereadores em Cachoeira. Eu sou contra para os vereadores, porque não é uma profissão, não é uma carreira, é um mandato. Eu sou contra. Crimes na internet. Onda mais recente é o envio de boletos falsos. Pessoas que sequer contrataram serviços de empresas nacionais e que recebem a cobrança com nome, CPF e endereço. Não caia no golpe. É agora no NT Sul. O cemitério ecumênico Memorial das Alamedas deve ser inaugurado no segundo semestre de 2018 em Cachoeira do Sul. A primeira etapa, que deve ofertar 540 gavetas, está 50% concluída. A obra do Memorial das Alamedas, na Volta da Charqueada, aos poucos se integra à paisagem. O empreendimento, que será construído em 3 etapas, já está com a metade da obra civil concluída. A meta de finalização é final de junho de 2018. Depois disso, o projeto prevê mais 3 meses de trabalho para itens como colocação de mobília e equipamentos, jardinagem e estacionamento. A partir de então, no terreno de 8.000 metros quadrados de área, haverá oferta inicial de 540 gavetas com capacidade de construção de até 3.500, conforme a demanda. Marcos, um dos sócios do empreendimento, destaca um dos tantos diferenciais do novo cemitério: gavetas com decomposição aeróbica ou ecologicamente correta. Nós temos uma tecnologia que está 100% adequada ao meio ambiente e eu posso dizer sem qualquer sombra de dúvida que adquirir aqui no Memorial das Alamedas é o correto a ser feito. Porque fora disso, se utilizam técnicas, ou não existem técnicas, na verdade, né? E prejudica o meio ambiente, prejudica lençol freático, causa mau odor. Marcos destaca também que a proposta do memorial é cuidar daqueles que perdem um ente querido. E isso se dá através do estímulo direto de 3 sentidos. A gente criou um ambiente todo apropriado para fomentar as coisas boas da vida daquela pessoa que está sepultada lá. Então, por exemplo, nós temos a pessoa entrando no ambiente do memorial, ele vai sentir o aroma das plantas que foram escolhidas para serem plantadas aqui dentro do nosso paisagismo. São plantas aromáticas, né? Ele vai ouvir o barulho da queda d'água, dos espelhos d'água que nós estamos construindo aqui dentro, né? Então, a audição também vai estar sendo ativada, né? Com um barulho gostoso que é da queda d'água. A visão vai ter sido estimulada porque a beleza do paisagismo, da arquitetura toda que está aqui dentro, né, também vai estimular a visão, tudo com sensações boas. Então, se somar esses 3 sentidos, audição, visão e olfato, né, a saudade, né, tu está criando um ambiente apropriado para se lembrar das coisas boas, dos familiares que estão aqui sepultados, né, que é o nosso propósito, é fazer com que as pessoas tenham um ambiente para se lembrar da vida daquela pessoa e não que ela morreu. Já consta no cronograma do memorial e é uma meta o funcionamento, a oferta às famílias do serviço de cremação. Mas quando entrar em funcionamento, o cemitério já vai estar ofertando o serviço de encomendação de cremação. E para tanto, esse espaço aqui já está sendo preparado. Nós temos ali um equipamento todo especial que nós montamos para criar um clima adequado para essa despedida. Nós temos também uma sala grande que foi preparada para que futuramente uma empresa especializada em cremação se habilite a operar a cremação especificamente falando, né? Enquanto isso não acontece, a nossa sala, que está preparada para a encomendação de cremação, vai estar operando. No final do cerimonial, vamos dizer assim, o procedimento, enquanto não tiver uma empresa operando em cremação aqui, vai fazer a coleta da pessoa e vai levar para onde fez convênio para fazer a cremação.
Os espaços do cemitério ecumênico Memorial das Alamedas já estão sendo negociados a partir de R$ 8.500. Marcos não revela o percentual, mas acentua que a cada venda a APAE é beneficiada. A nova proposta em serviços funerais ainda é uma novidade que, segundo ele, aos poucos está sendo conhecida e assimilada pela população. Muito comum acontecer de uma pessoa falecer na família sem ninguém estar esperando, né? E naquele momento, em 24 horas, tu tem que decidir onde é que tu vai colocar essa pessoa, né? E aí tu não tem nem o recurso guardado para isso e nem as opções de escolha. Tu acaba colocando onde deu, onde teu bolso coube, aonde achou um lugar para colocar, certo? E não é o adequado, não é o ideal, né? O correto é ser feito o que é? É tu pensar com calma, analisar qual é a melhor alternativa, aonde vai te trazer mais conforto, mais segurança, onde vai ter mais manutenção, onde vai estar tudo mais preparado para a visitação futura, né? E decidir isso numa compra em 20 meses, 20 e poucos meses, né? Mais tranquila, uma compra que agora tu pode te programar com tranquilo, porque não tem ninguém sequer doente na família. E essa é a ideia, uma compra com prevenção, que é o que acontece em praticamente todos os cemitérios particulares do Brasil, né? O percentual de compra é 95% pessoas que compram por prevenção e 5% só por óbito. E nós vamos falar agora sobre o 13º salário dos vereadores. A sessão ordinária de quinta-feira coloca em votação o projeto do 13º dos vereadores de Cachoeira do Sul. O assunto ganhou as redes sociais desde que o STF reconheceu esse direito. Agora é a vez de ouvir o que a população tem a dizer. Os vereadores votam na quinta-feira o projeto para receber ou não o 13º salário. Para ser implementado, o projeto precisa ser aprovado em maioria simples, ou seja, receber no mínimo 8 votos favoráveis. Mas nas ruas, qual a opinião da população? Eu sou contra. Funcionalismo público todo precisando de dinheiro atrasado dos professores, aí do 13º, os professores vão pagar 13º para vereador, que não precisa. Que já ganha o suficiente. Sou contra, totalmente contra. É o cúmulo, né? Acho demais que a gente aposentadoria tão pouca, né? E eles ganhando tanto, não só os vereadores, todos os deputados e senadores, é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. O que a gente vai fazer, né? Tem que dar um jeito de votar para não sair, né? Manifestação? Eu acho que o povo tem que se manifestar. Eu não vou opinar, moça. Você é contra ou a favor? Contra, né? Acho que já ganhou o suficiente, não acha? Contra. Por quê? Porque eles não merecem. Eu sou contra. Por quê? Porque o município arrecada só para eles, já tem uma despesa com a prefeitura, né? Eu acho que não era válido, né? Nada contra eles, tudo. Os caras, tem algum que trabalha, tudo. Conheço um amigo que trabalha, tudo. Mas tem uns ali que não trabalham, não é um serviço. Inclusive, esse dinheiro poderia aproveitar em outras coisas, né? Coisas mais que a prefeitura precisa, a cidade precisa, né? Eu acho que eu sou contra. Eu acho que ele já tem um salário pago em dia e acho que dá para esperar um pouco. Eu sou contra. Acho que eles trabalham muito pouco para isso, né? Trabalham uma vez só por semana. Durante a semana, circularam nas redes sociais manifestações contra o pagamento e também uma campanha para acompanhar a votação do projeto na sessão ordinária. Conforme a União de Vereadores do Rio Grande do Sul, das 500 câmaras de vereadores do estado, 350 já estão com pagamento do 13º salário aos agentes políticos regulamentado. A entidade que representa o Legislativo no Rio Grande do Sul destaca que as demais casas legislativas estão se adequando à decisão do STF, garantindo que o processo de implementação ocorra de acordo com a jurisprudência que ampara o direito dos vereadores ao 13º salário. Daqui a pouquinho a gente mostra mais opiniões pelas ruas de Cachoeira do Sul sobre o tema. Mais da metade das prefeituras gaúchas tem dificuldades para pagar as contas em dia. É o que revela uma pesquisa da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Segundo a FAMURS, entre as principais ações adotadas pelas prefeituras ao longo do ano estão a redução de despesas administrativas e de viagens, cortes de diárias e o contingenciamento de recursos. Ainda assim, 54% terão dificuldades para fechar o ano em dia.
Muitas colocaram nos orçamentos recursos que acabaram não chegando, como a repatriação dos valores não declarados que estavam no exterior e 242 milhões do Fundo de Participação dos Municípios. O pagamento do 13º salário está garantido, mas 5% dos prefeitos vão fazer empréstimos para conseguir pagar e 4% pagarão com atraso. Optou-se por priorizar o pagamento da folha dos servidores e o 13º, mas não significa dizer que os municípios encerram o seu exercício com o fechamento total de suas contas. Nós temos aí os dados de que muitos dos municípios não fecharão as suas contas, mas a prioridade é a folha e o 13º. A FAMURS espera a liberação de 135 milhões de reais do governo federal até o final do ano e 43 milhões do Fundo de Apoio às Exportações. A pesquisa foi feita com 453 municípios entre outubro e dezembro. A assessoria de comunicação do deputado federal cachoeirense José Otávio Germano, do PP, anunciou ontem que Cachoeira do Sul será beneficiada com uma emenda no valor de R$ 310 mil. O investimento deve reforçar a segurança no município com a aquisição de 3 viaturas, 2 para a Brigada Militar e 1 para a Polícia Civil, armamento para a Brigada e 16 coletes, sendo desses 15 para a Brigada Militar e 1 para a Polícia Civil. Na última quinta-feira foi empenhada outra emenda do deputado no valor de R$ 400 mil. Este montante servirá para custeio da instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas ruas de Cachoeira do Sul. Agora 12h10, lembrando que você de casa pode participar com a gente, interagir aqui no NT Sul através das nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira, só acessar, dar a sua opinião, emitir aí o que você pensa sobre os assuntos que estão no ar na tela da TV. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, você vai ver mais opiniões sobre a votação do 13º salário dos vereadores em Cachoeira do Sul. Eu sou contra para os vereadores, porque não é uma profissão, não é uma carreira, é um mandato. Eu sou contra. Do IPVA 2018. Descontos para pagamento antecipado podem chegar a quase 25%. E ainda, veja como estão os preparativos para a temporada de verão na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. A abertura ocorre no fim de semana. O NT Sul volta em 1 minuto. O NT Sul já está de volta e vamos falar agora sobre o assunto do 13º dos vereadores. Para ser implementado, o projeto da Câmara de Cachoeira do Sul precisa ter 50% dos votos, mais 1. A decisão acontece amanhã. Veja mais opiniões do povo nas ruas. Qual é a tua opinião sobre o 13º dos vereadores? Eu acho que o cargo deles não requer, não beneficia um 13º. Eu acho contra. Terceiro, eu sou contra para os vereadores, porque não é uma profissão, não é uma carreira, é um mandato. Eu sou contra. Eu acho meio que ridículo, né? Eu acho ridículo, porque a gente ganhando pouco, tudo, né? Eles trabalham, mas eu acho que não deveria, né? Já ganho muito pouco, né? Ganhei mais para pouco serviço, né? Não quero opinar. Sou contra. Sou contra porque eles não trabalham 8 horas, eles não ganham salário mínimo, ganham mais. Eu não tenho uma opinião formada, que eu não estou a par ainda a respeito disso. Mas eu acho que nada a ver, né? O que eles estão fazendo. Né? Porque tiram de um, mas deles não, né? Eu acho que não está legal isso. Eu acho que está muito errado isso aí, não poderia, né? Eu acho que não podia ter 13º para vereador, né? Porque política para mim é melhor não falar nada, ficar quieto. Acho que todos os políticos ganham bastante, muito mais do que eles trabalham. Então, essa é a minha opinião. Contra. Vereadores, deputados deveriam ganhar como qualquer trabalhador e trabalhar como qualquer trabalhador. Essa é a minha opinião. Daqui a pouquinho a gente põe no ar já também opiniões que estão chegando através das redes sociais sobre este assunto que será votado amanhã na Câmara de Vereadores de Cachoeira. Bom, nós destacamos que todas as opiniões ouvidas nas ruas foram veiculadas. Não houve seleção das falas.
e todas as opiniões emitidas são contrárias à aprovação do 13º dos vereadores. Inclusive, conforme apurou a nossa reportagem, cresce o movimento na cidade para que a população participe da votação amanhã e proteste contra a aprovação. O pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2018, terá descontos de até 24,73%. O calendário de pagamento inicia hoje e o prazo para quem optar pela quitação antecipada se encerra no dia 2 de janeiro. Em coletiva na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, o secretário adjunto da pasta, Luiz Antônio Bins, destacou as ferramentas para acesso do documento de IPVA, agora por meios digitais. Este ano nós não vamos enviar as cartas fisicamente, né, em função da economia, né, o Estado vem fazendo uma série de medidas de modernização, e em especial pela ampla presença hoje dos smartphones, né, da disponibilização de apps, tanto para Android quanto para iOS, do IPVA do Rio Grande do Sul, e também da possibilidade das pessoas consultarem ou até receberem por e-mail a sua cartinha antes física, né? Receberem por e-mail cadastrando o e-mail no site do ipva.rs.gov.br, na aba de serviços, né? Existe então lá, é feita uma confirmação de dados, as pessoas podem cadastrar e receber as informações por e-mail. Eu recomendo o uso do aplicativo de celular, acho que é mais prático, né? Tá na mão de todos nós, né? Bem de fácil uso, é um aplicativo gratuito, né? Baixa-se o aplicativo para Android ou para iPhone e ali se consulta os valores não só do IPVA, mas também dos outros encargos, como o seguro obrigatório, como a taxa de licenciamento. A expectativa do órgão é de que sejam arrecadados 2,63 bilhões com o IPVA 2018. Após as destinações constitucionais, o valor é repartido automaticamente em 50% para o Estado e os outros 50% para o município de licenciamento do veículo. No período de quitação antecipada, o motorista terá uma redução de 3% no montante do tributo, podendo se valer do valor da unidade de padrão fiscal de 2017, antes da atualização na virada do ano, prevista em 3,09%. Os condutores ainda têm como vantagens os descontos do bom motorista e do bom cidadão. Quem não recebeu multas nos últimos 3 anos terá a dedução de mais 15%. Nos últimos, há 2 anos, o índice é de 10%. E para quem ficou 1 ano sem infrações, o abatimento é de 5%. Já o desconto do bom cidadão dará um abatimento de 5% aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha. Os 2 descontos são válidos para os pagamentos antecipados ou não. A estimativa total do IPVA 2018 é algo em torno de 2,6 bilhões de reais. Por disposição constitucional, 50% desses recursos pertencem aos municípios. Eles são repassados a cada um no momento em que é efetuada a arrecadação, sem qualquer interferência da Receita Estadual, sem qualquer interferência da Secretaria da Fazenda na distribuição desses valores. Os recursos arrecadados com o Estado vão ser pagos, como todos os impostos são, no custeio e no pagamento das mais diversas despesas do Estado, até porque não podem, por previsão constitucional, não pode haver uma vinculação de despesa a cada um dos impostos que são arrecadados. Com certeza é um montante de recurso importante que deve ingressar a grande maioria nos 4 primeiros meses do ano, de 2018, e vem contribuir, como em todos os anos contribuem, para que o Estado possa fazer frente a essas despesas do primeiro semestre com um pouco melhor de tranquilidade do que nos meses em que não há esse importante recurso. Agora, 12h18, pelo horário de Brasília, a gente destaca a participação do telespectador aqui no NT Sul. Com a gente, a Cléria Silveira, falando ainda sobre a aprovação do 13º para os vereadores, que a votação acontece quinta-feira aqui na cidade. Em outros municípios, ao menos 300 prefeituras já têm, ou 300 câmaras de vereadores no Rio Grande do Sul já têm esse benefício regulamentado. Ela diz que falta mesmo o povo ir para a rua, se unir e protestar. Obrigado, Cléria. William Barreto também se pronuncia através da nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Ele diz que é contra, porque os vereadores já ganham um salário excelente, na opinião dele, bem melhor que o dos professores. E eles dizem aqui, ainda mais que eles vão à Câmara uma vez por semana. E não generaliza, diz ele aqui, pois também tem vereadores que trabalham todos os dias. Você de casa também pode emitir a sua opinião sobre esse e sobre outros assuntos também que estão no ar no NT Sul, aqui na TV Novo Tempo. O governo do Rio Grande do Sul protocolou ontem na Assembleia Legislativa projeto que autoriza o Executivo a indenizar servidores que tomarem empréstimos para receber o 13º salário de 2017. O texto votado pelos deputados, ou será votado pelos deputados na próxima terça, permitindo que até o dia 20, conforme prevê a Constituição, todos os servidores tenham recebido o benefício.
O governo deverá aprovar seu projeto para financiamento do 13º salário dos servidores estaduais mediante empréstimo bancário já na semana que vem e sem passar pelo crivo de comissões e com o acordo das bancadas de oposição. Aos moldes do que ocorrera em anos anteriores, os servidores poderão acessar o financiamento bancário com os custos da operação, dessa vez pagos pelo Estado. Para aqueles que não optarem pelo empréstimo, o pagamento será feito em 12 parcelas ao longo do ano, começando em janeiro. O montante será acrescido de indenização e o percentual proposto pelo governo do estado é de 1,42% ao mês, proporcional a cada dia de atraso. Conforme o chefe da Casa Civil, secretário Fábio Branco, o empréstimo dependerá da escolha do servidor, que poderá inclusive fazer a transação em qualquer banco. Isso vai possibilitar o servidor a receber o seu 13º, se tudo correr bem, até o dia 20, que é o que diz a legislação. O Estado se compromete em custear ao servidor o custo da operação. Então, essa é a diferença de que nós, o ano passado, se parcelou e este ano nós estamos dando essa possibilidade de receber na integral. O ano passado não se fez essa operação, tendo em vista ainda as dúvidas que geravam referente a esta operação. O governador definiu e determinou que pudesse ser estudado essa possibilidade de maneira mais aprofundada e os nossos procuradores, em especial o doutor Eusébio, procurador-geral de Estado, junto com o doutor Eduardo, que é o subsecretário, subprocurador, eles nos deram a garantia e a tranquilidade que esta operação, o qual se faz o ressarcimento ao servidor, ele tem o seu aspecto jurídico legal. Por isso que o governador definiu e determinou o encaminhamento para a Assembleia Legislativa. E a hora do quadro Educação. O tema de hoje é o estresse de estudantes. Aliás, estresse não falta, não é? Neste fim de ano, já que escolas que tiveram greve no Rio Grande do Sul praticamente não terão férias. Veja o que diz Denise Belladonna. Boa tarde. Quando os nossos sentidos ou a nossa memória ou alguma combinação desses dois nos advertem de uma situação tensa, o organismo já está se preparando para enfrentar o perigo. Esse estímulo pode ser real, tipo um carro atravessando o sinal vermelho, ou simbólico, como a preocupação antes de uma prova. As reações fisiológicas são as mesmas: luta, fuga. O hipotálamo, através dos nervos, usa o sistema simpático e opera através da corrente sanguínea para atingir o sistema adrenocortical. O sistema simpático, por sua vez, leva a mensagem que recebeu através dos nervos aos músculos e à medula de glândula adrenal. A medula libera hormônios na corrente sanguínea que aumentam o estado de alerta. Ainda a glândula pituitária, que também é estimulada, libera o hormônio do estresse na corrente sanguínea. Essas situações de tensão provocam uma descarga de cerca de 30 hormônios agindo no corpo e produzindo o aumento de pressão, também o aumento das batidas do coração, aceleração da respiração, dilatação das pupilas, aumento do nível de açúcar no sangue, formação rápida de coágulos, no caso de alguma fenda, diminuição também da atividade gastrointestinal, alterações na pele. Isso tudo faz parte de um pacote de reações para a proteção do organismo. Só que se persistir ou se for muito frequente, algumas funções como as gastrointestinais que eu falei, as cardiovasculares, correm o risco de ficarem doentes. Além desses riscos para a saúde, o estresse também produz efeitos no comportamento da mente. A maioria dos peritos no assunto concorda que uma dose moderada de estresse favorece a realização de qualquer desafio, mas o efeito dele contínuo sobre os estudantes pode prejudicar a habilidade cognitiva. Os comportamentos são modificados, perdem a paciência, ficam desassossegados, com a estima também baixa, totalmente assoberbados. As constatações que eu trouxe até agora servem para que a gente pense e haja para evitar o estresse. Primeiro, conhecer-se para desviar-se do que vai te prejudicar.
Descubra e empregue a sua técnica eficiente de estudo. Aprenda a distribuir o tempo, desenvolva relações interpessoais, planeje as suas finanças e prepare-se com o estudo diário para não criar a tensão nos exames. Confie em Deus. Só Ele pode te ajudar a carregar estas cargas que fazem parte da vida. E ao falar também de estresse, o PhD pela Andrews University, Julian Melangoza, diz que uma relação espiritual com Deus é o melhor remédio para o estresse. Ele fala que essa sim é uma experiência subjetiva, mas real. Se Deus tem bastante sensibilidade para notar a vida de um pardal, que encontramos em Lucas 12:6, não há dúvida que Ele cuidará de um estudante que está tenso e pode vir a sofrer de estresse. Até o nosso próximo encontro. A temporada de verão da Praia Nova abre neste fim de semana e uma força-tarefa encerra os detalhes de limpeza e infraestrutura do balneário. Além de cachoeirenses, o local recebe visitantes da região. Os banhistas já deverão contar com salva-vidas no final de semana de abertura da praia. Um mutirão entre as secretarias de Obras, Meio Ambiente e Desporto trabalha forte para que no sábado os banhistas possam desfrutar da Praia Nova com toda a estrutura necessária em Cachoeira do Sul. Os servidores das obras revisaram e substituíram luminárias, patrolaram o acesso ao balneário e instalaram um sistema hidráulico para garantir o funcionamento de torneiras e banheiros. Os trabalhos devem se estender até sexta-feira para que no sábado tudo esteja pronto quando ocorre a abertura oficial da temporada. O Comando dos Bombeiros na cidade informou que já no sábado inicia a Operação Golfinho, com a designação de salva-vidas para atuar na orla do Jacuí. Serão destacados 2 militares que trabalharão inicialmente das 9 até a 1 da tarde e das 15 horas até as 18 horas e 30 minutos diariamente. E com a abertura da temporada de praias, e mesmo para quem precisa ficar exposto ao sol por outro motivo, dermatologistas recomendam cuidado. O sol é um fator de risco para o câncer de pele. Para prevenir, os especialistas indicam protetor solar, inclusive para pessoas mestiças e negras. Cerca de 37% dos casos de câncer diagnosticados no Brasil são de pele, de acordo com o INCA. A principal causa da doença é a exposição desprotegida e excessiva ao sol. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de câncer de pele devido à origem europeia de sua população. A melhor forma de prevenção continua sendo o uso do protetor solar. Quanto mais clara a pele, maior a probabilidade da instalação de lesões degenerativas, mutagênicas, que a gente chama, ou pré-malignas e malignas a médio e longo prazo. Quanto mais escura, também tem que fazer a prevenção. Tanto o loiro de olho claro, o ruivo de olho claro, quanto o mulato e o preto, todos têm que usar o fator de proteção. Apesar dos riscos, o sol é fundamental para a saúde do nosso corpo. É por meio dos raios solares que obtemos a vitamina D, imprescindível para o fortalecimento dos ossos. Mas será que o uso diário de protetores ou bloqueadores não interferem na absorção natural desta importante vitamina? De acordo com o médico, o uso do produto interfere, mas não impede que a vitamina D seja absorvida. A quantidade de sol necessária para desenvolver a vitamina D aqui no Brasil é muito pouca. Então, é muito custo-benefício. É muito mais importante tu usares de rotina o filtro solar do que tu não usar para evitar a osteoporose e o raquitismo na infância. O diagnóstico precoce do câncer de pele aumenta as chances de cura. Por isso é importante ficar atento aos sintomas. O paciente apresenta uma lesão que tem é assimétrica, regular, olha aqui, ó, sinal de benignidade. Quando a lesão é totalmente irregular, já suspeita de malignidade. Se a lesão, se o sinal pinta ou mancha tem os bordos bem irregulares, fala a favor de benignidade. Se os bordos são irregulares, sugere malignidade. A cor, quando ele tem uma cor só, fala a favor de benignidade. Versicolos, várias cores, aqui ó, escuro, enegrecido, aqui vermelho, aqui acastanhado numa mesma lesão, sugere malignidade. E quando tem um crescimento abrupto, também sugere malignidade. Além do
uso do protetor solar, é importante evitar a exposição ao sol no horário de maior incidência dos raios UVA, que é entre 10 da manhã e 5 da tarde, usar roupas leves e beber bastante água. Com câncer não dá para brincar e nem com o sol, né? Que pode ser muito divertido, mas ao longo do tempo pode se tornar uma grande tragédia ou um grande problema, portanto é importante tomar cuidado. 12h29 agora, pelo horário de Brasília, em instantes aqui no NT Sul, advogado e escritor Mildo Fenner lança novo livro sobre a imigração alemã. Casamento de Luísa foi lançado ontem na Casa de Cultura de Cachoeira. Crimes na internet. Onda mais recente em Cachoeira do Sul é o recebimento de boletos falsos. Pessoas que sequer contrataram serviços de empresas nacionais e que recebem a cobrança com nome, CPF e endereço. Não caia no golpe. O NT Sul volta já. A gente fala agora sobre a previsão do tempo. A semana, que começou com temperaturas amenas, inicia agora um período de sol escaldante em Cachoeira do Sul e em todo o território gaúcho. Quarta-feira de muito calor em Cachoeira do Sul e céu limpo. A temperatura mínima ficou em 17 graus e a máxima deve chegar aos 35 nesta tarde. Na quinta-feira, faz sol ao longo do dia, mas com aumento de nuvens. Há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Mínima 24 graus e máxima 34. A sexta-feira também será de sol e calor sem chuva. Deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira. Mínima 23 graus e máxima 36. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, que repete o calor intenso dos últimos dias. O céu terá amplos períodos de céu claro e a massa de ar seco cobre o estado, o que aquece bastante o território durante o dia, podendo superar os 30 graus em diversas regiões. Esta quarta-feira marca o começo de uma sequência de dias escaldantes, que deve ter máximas perto ou acima de 40 graus. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 37 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 38. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 36. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 34 graus. O advogado e escritor cachoeirense Mildo Fenner lança mais um livro, é o Casamento de Luísa. E como já é característico em seus trabalhos, a história da imigração alemã em Cachoeira do Sul e região servem como pano de fundo. Estamos na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Eu com muito prazer, porque pela terceira vez encontro essa pessoinha aqui, prata de Cachoeira do Sul, Mildo Léo Fenner, para lançar o seu terceiro livro. Eu acompanho o lançamento do primeiro, do segundo, estamos na terceira obra. Coisa boa, né, Mildo? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos realmente lançando esse terceiro livro dentro do mesmo enfoque que é a imigração alemã e dentro da imigração alemã o enfoque da imigração pomerana. A Pomerânia era uma região da Prússia, localizada na Europa setentrional, de onde surgiram os imigrantes que se instalaram aqui na região central do estado. E com esses imigrantes que nós retiramos histórias que serviram como base para o lançamento dos 3 livros e agora, hoje, desse livro chamado Casamento de Luísa. Os teus livros têm sempre como pano de fundo, tu disseste agora há pouco, a questão da imigração alemã. Tu escolheste esse enfoque aí, né? Mas sempre tem nos teus livros também a característica de personagens femininas como destaque. Tu já me falou outra vez, mas vamos relembrar mais uma vez. Gostaria que tu dissesse outra vez para o nosso telespectador o porquê dessa predileção pela figura feminina como destaque. Realmente eu escolhi a imigração alemã. Dentro da imigração alemã eu escolhi histórias de amor que aconteceram naquela época. As histórias têm um fundo de verdade. Eu misturo a realidade com ficção
E em todos eles também foi uma opção. Eu escolhi personagens femininas. E agora já estou pensando num quarto livro, e esse também vai ter uma personagem feminina. É uma escolha aleatória. Eu resolvi escrever sobre imigração e o foco realmente são mulheres que viveram naquela época, que tiveram uma participação decisiva na história e construíram o que nós temos hoje na nossa cidade, na nossa região, né? Tem como a gente dizer nos teus trabalhos quanto de ficção, quanto de realidade? Não, o que acontece é o seguinte, eu tomo uma história verdadeira e diante dessa história verdadeira eu construo todo um enredo com outras pessoas, com personagens, com características, com situações especiais que ocorreram. Então eu tento sempre misturar, mas isso é uma mistura aleatória, feita só com base na paixão, no amor pela escrita. Não existe um critério técnico, científico a respeito do assunto, é meramente intuitivo. A parte histórica a gente aprende ali, isso é algo, é real, são fatos. Sim, existem os fatos, as histórias acontecem em determinadas épocas. O primeiro livro acontece a partir de 1858, quando os imigrantes alemães chegaram ao Brasil, subiram pelo Rio Jacuí e se instalaram e seguiram de Cachoeira até Agudo. O segundo livro também fala sobre imigração, a imigração a partir de uma situação que se criou em Cachoeira do Sul em 1968, que se reporta a uma época antiga, 1864, e o casamento de Luísa é um casamento que aconteceu em 1867. Na verdade, se nós vamos olhar ao pé da letra esse livro, na verdade não se diria o casamento de Luísa, se diria a vida de Luísa ou a separação de Luísa. E esse fato que aconteceu, ele aconteceu aqui na região do Paraíso do Sul, e a partir daí é que eu criei essa história, né? A tua formação é em Direito, Letras também, né? Essa tua veia para o lado da história, da pesquisa, isso aí já é latente, de sempre foi assim? Ou em um determinado momento da tua vida isso se manifestou mais forte? É que a minha formação é mesclada. Eu cursei letras inicialmente e trabalhei como repórter. E como repórter eu tive uma experiência única e gostava muito de escrever. Depois eu fui ao magistério, segui o magistério, onde também tive contato muito estreito com as letras, com o português, né, com as redações. E depois com o direito essa história se fechou. Porque, enfim, tudo são histórias, tudo são literatura, são letras, são fatos que acontecem e que a gente acaba colocando no papel para tornar essas coisas interessantes. O que tu tem para me dizer com relação a essa editora? Este primeiro livro, Casamento de Luísa, foi o primeiro livro da editora Charlotte, uma editora criada especificamente para imprimir esse primeiro trabalho, para desenvolver esse primeiro trabalho, esse terceiro trabalho, melhor dizendo. Realmente, diante do aplauso que tivemos em relação ao primeiro livro, Charlotte, nós resolvemos criar uma editora especificamente para lançar livros dentro desta linha de imigração alemã, de histórias a respeito daqueles que chegaram no Brasil e se desenvolveram e criaram raízes aqui. Então surgiu essa ideia de criar uma editora. Isso faz com que todos os trabalhos referentes ao livro se desenvolvam aqui mesmo em Cachoeira. Não há necessidade de nós buscarmos em outros lugares matéria-prima para nós realizarmos o livro, né? E essa editora, ela vai ser só para os teus trabalhos ou ela está aberta para outros trabalhos que possam surgir? Não, ela está aberta para outros trabalhos também, evidentemente, né? Nós não criamos unicamente para os meus livros, e sim para qualquer pessoa que queira publicar alguma coisa sobre qualquer assunto, mas em princípio, dentro desse foco que é a imigração alemã, é a formação do nosso povo, né? Bom, tu já deu um trailer de que haverá um quarto livro que já está no forno, né? Dá só um petisquinho dessa quarta obra para a gente, por favor.
Esse quarto livro vai se chamar O Feitiço de Joana. Como pano de fundo eu falo sobre a situação de Cachoeira do Sul na época da guerra. Essa obra ela vai focar a cidade de Cachoeira do Sul entre 1938 a 1941, em um período Segunda Guerra Mundial. Então, esse vai ser o pano de fundo. Assim como nos outros livros também sempre tinha um pano de fundo, que foca os costumes, o dia a dia, a música, a culinária, enfim, tudo o que acontece na época em que nós estamos falando. Para ti é uma viagem no tempo escrever um livro desse, porque, poxa vida, tu tem que investigar, vivenciar enquanto escreve ali costumes, hábitos, paisagens, situações. Funciona assim? Funciona, eu sou muito curioso nessas coisas e em cada livro que eu penso em escrever, na verdade não são muitos, foram só três, a gente sempre tenta colocar aquilo dentro de um quadro, dentro de um momento, dentro de um cenário. Então nós temos que descrever esse cenário. Esse cenário tem que ser fiel também à época, né? Então isso é fruto de pesquisa, de curiosidade, de conversas, enfim. Onde o nosso telespectador, onde as pessoas podem encontrar O Casamento de Luísa? Ele pode ser encontrado nas livrarias de Cachoeira e também pelo e-mail, pelo meu e-mail, mildofener@hotmail.com. Isso aí. Mildo, obrigado pela tua participação conosco mais uma vez. Parabéns por esse terceiro trabalho para essa obra e sucesso, viu? Muito obrigado. E ainda nessa semana você vai ver no quadro Minha Cidade, aqui na TV Novo Tempo, no NT Sul, um pouco sobre a história da imigração alemã em Cachoeira do Sul. Não perca! Bom, a gente fala agora de crimes virtuais. A onda mais recente em Cachoeira do Sul é o recebimento de boletos falsos. Pessoas que sequer contrataram serviços de empresas nacionais e que recebem a cobrança com nome, CPF e endereço. Não caia no golpe. Os hackers a cada dia são mais capazes de obter dados e falsificar a identidade digital para realizar compras e transações online. A gente explica agora como se prevenir. Você já recebeu um e-mail com um boleto a ser pago ou uma mensagem solicitando seus dados para atualizar um cadastro no banco ou uma loja? A ação de cybercriminosos na internet tem se tornado cada vez mais frequente, causando preocupação em boa parte dos usuários. Apenas em 2017, golpes como o WannaCry e NotPetya criptografaram arquivos e bloquearam o acesso a computadores em dezenas de países. Recentemente, o aplicativo de celular Uber foi alvo dos criminosos virtuais e acabou por ser fraudado em mais de 57 milhões de dados da empresa. Por este motivo, torna-se cada vez maior a necessidade de manter a atenção com possíveis golpes na internet. Como é que eu posso identificar quando é ou quando não é um golpe? Dentro da área de segurança da informação, né, a gente trabalha esse conceito de golpes com o termo de engenharia social. Né? O que é engenharia social? É um atacante, uma pessoa mal intencionada, que de alguma maneira tenta persuadir a pessoa a executar uma ação que ela não gostaria. Né? Como, por exemplo, enviando um boleto de cobrança com os dados daquela pessoa, por exemplo, um nome e um CPF, né? E a partir daí ele tenta fazer com que ela pague aquele boleto indevido, né, e ele receba aquilo como benefício dessa ação incorreta. Como que as pessoas podem se proteger em relação a isso? Né? Primeiro, agir com desconfiança quando receber algum tipo de material desses. Né? Um exemplo muito comum é tu receber por e-mail esse próprio boleto de cobrança que tu citaste. Né? O primeiro passo é desconfiar. Né? Ah, mas eu fiz uma compra nesse local que está realizando a cobrança, né?
fiz, não fiz, não fiz, então vou ignorar. Ou se ainda existir algum tipo de dúvida em relação a isso, eu posso ligar para a empresa que está me cobrando e verificar se existe uma dívida, né? Bastante comum e-mails também relacionados a contas bancárias, né? Determinado banco te manda um e-mail falando que determinada senha expirou, ou que tem algum arquivo que precisa ser baixado para poder acessar seu internet banking, né? Algumas vezes pode haver alguma atividade de engenharia social, né? Algum atacante tentando convencer a pessoa a executar uma ação que ela não gostaria. Não existe uma contabilidade do número de pessoas que foram fraudadas, ou até mesmo saber quantos golpes foram dados de forma cibernética. Mas, de acordo com Tassiano Balardim, é possível identificar uma possível fraude na internet. Dá para olhar, por exemplo, no receber um boleto de um banco e saber identificar se ele é verdadeiro ou não? Porque, na verdade, o pano, né, o layout, vamos dizer assim, é muito parecido. Dá para identificar? Geralmente o atacante, né, tanto em boletos, existem outros ataques também que são relacionados a lojas virtuais, né? Existem ataques que o atacante copia o layout completo de determinada loja virtual, tudo exatamente igual, né, com preços de produtos muito baratos. Aí entra a questão da desconfiança, né? E o que ele quer vender aquilo para a pessoa, pegar os dados do cartão de crédito, pagamento e não entregar o produto. Como identificar esse tipo de atividade? Identificar o boleto ilegal não tem como, porque o boleto tem um determinado padrão, né? O boleto vem num padrão que a gente conhece, tem o código de barras, tem data de vencimento, tem os dados de quem vai receber, né? De quem vai fazer o pagamento. Nesses dados é possível identificar, né, alguma divergência, né? E a pessoa desconfiar, né, daquele documento. Mas se for recebido isso, por exemplo, numa mensagem de e-mail, né, tem como tu acessar no teu navegador, no teu gerenciador de e-mail, uma área onde tu pode verificar de qual domínio que partiu aquele envio. E aí tu tem um ponto onde tu consegue identificar uma possível fraude. Ou seja, a pessoa também tem que ter um conhecimento na área da informática para poder detectar um caso desse. Para poder acessar essa informação. Vamos citar um exemplo assim. Imagine que eu recebi uma mensagem do Banco do Brasil, por exemplo. Se eu acessar nas configurações do meu e-mail ali, exibir a mensagem por completo, uma das informações é o servidor que fez o envio daquela mensagem para mim. Poxa, se é uma mensagem do Banco do Brasil, tem que ser enviado pelo servidor do Banco do Brasil. E aí o que acontece? Quando é um golpe, ele certamente virá de um servidor de terceiros, um servidor desconhecido, né? Então essa é uma maneira de identificar, mas que requer um pouquinho mais de conhecimento. Dá para encontrar um jeito de ter a certeza de que realmente eu estou colocando os dados num provedor, num site que é fidedigno? Consegue, né? Tem duas coisas que são importantes de observar quando o usuário está informando, né, inserindo seus dados de pagamento de cartão de crédito em determinado site. Primeiro, olhar o link, a URL, né? Vamos supor, eu estou comprando do site da loja A, né? Eu sei que é lojaa.com.br. Então, eu preciso olhar lá na URL se eu estou inserindo, né, os meus dados de cartão de crédito naquele site da loja A, né? Se não é um outro link que eu estou acessando, né? Tem alguém tentando fazer com que eu insira aqueles dados em uma outra página, né? Então, essa é uma das formas. A segunda, né? Sempre quando for inserir um dado de cartão de crédito, né, é fundamental, é de suma importância, né, que a página que está recebendo aquilo tenha protocolo de segurança SSL. O que é esse protocolo? Como que eu posso verificar se ele existe? No próprio link da página tem que estar HTTPS, né? O S significa que
aquela comunicação ela passa por um protocolo que criptografa aqueles dados, né? Então são duas coisas: cuidar a URL em relação ao domínio, né? O que é o domínio? O www. Né? O restante do link, para verificar se é o domínio da loja que eu estou comprando. E o segundo passo, identificar a criptografia, o HTTPS na URL. Ainda o brasileiro ele não está prevenido para esse tipo de coisa, ele não liga muito para essa questão de proteção. Como é que você sente isso, já que você atua na área de tecnologia de informação? Eu vejo que cada vez mais, né, tem aumentado essa preocupação em relação à segurança. O fato de nós estarmos aqui já conversando sobre isso já demonstra, né, que existe, de certa forma, um conhecimento que está crescendo em relação ao termo. Mas no Brasil, dados inclusive do CERT, né, que é o órgão responsável pela segurança da informação a nível nacional, a incidência de ataques da área de segurança da informação ela vem crescendo cada vez mais. Então, de certa forma, é um dado que preocupa e que nos mostra, né, que precisa serem tomadas medidas, né, para evitar, né. A segurança da informação ela pode ser considerada como uma corrente, né? São muitas e muitas possibilidades de ataque, né? E o profissional de segurança ele tem que fechar todos os elos da corrente tem que estar bem fechados. A gente pode dizer, Tassiano, que uma das coisas mais valiosas que se tem quando se fala em internet são dados. É um mercado que é muito valioso hoje? Para muitas empresas o dado ele tem um valor imenso, né? Por isso tem sido cada vez mais importante, né? E cada vez mais procurado o profissional da área de segurança da informação, né? No âmbito corporativo, principalmente, né, que a gente estava falando até então, mais na questão individual, né? Mas quando tu passa para o âmbito de uma empresa, de uma corporação, de uma organização, o dado ele é um ativo que tem muito valor, né? Que tem muito valor. Então, imagina dados de clientes, de vendas, enfim, de todos os processos que acontecem nas empresas, muitas vezes estão dentro de sistemas de informação. Então, o profissional de segurança, né, ele é um profissional que tem uma importância muito grande dentro das empresas, porque ele é responsável por proteger esses dados, né? E cada vez mais a gente tem visto incidência, né, de ataques relacionados à segurança da informação, né? A gente tem visto ataques relacionados à criptografia de sistemas, né, na íntegra, pedindo algum tipo de resgate para liberar aqueles dados, né? E aí entra a importância do profissional de segurança atuando de maneira a evitar, né, a proteger a organização desse tipo de situação. O especialista dá algumas dicas para não cairmos nessa armadilha. No caso do boleto, é aquela questão da desconfiança. Fiz a compra, não fiz, né? Se tiver uma dúvida maior, liga para a empresa que está te cobrando, né? Passa os teus dados. Não liga para um telefone que tiver no e-mail, certamente. Deve ser um telefone do golpe. Deve ser o telefone do golpista. Né? Pesquisa externamente, né? Usa, por exemplo, o Google, localiza a empresa, ou se você já tiver relacionamento com a empresa, entre em contato com ela através do próprio site da empresa, né? Mas sempre abrindo uma janela nova, nunca navegando por aquilo que te mandaram, né? Porque se tu navegar naquilo que te mandaram, tu estiver desconfiando daquilo, aquilo vai te levar para um caminho que a própria pessoa construiu. Ela quer te persuadir, ela quer que tu faça aquilo. Cuida da questão da URL, da segurança, né, da criptografia na página, verifica a propriedade do domínio, né? Então, tudo isso são passos, são precauções importantes para não cair em algum golpe.
O NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Outras informações no Jornal da Novo Tempo, às 19 horas, 7 horas da noite. E fique ligado nas notícias do dia em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.